Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a série Half Men, criada e co-protagonizada pelo Richard Gere, e vamos destrinchar o final dela e teorizar quem, de uma vez por todas, pode ter morrido no final da mesma. Bem, como eu falei na intro do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a série Half Men, que está disponível na HBO Max com todos os seus 6 episódios. Ela é criada e co-protagonizada pelo Richard Gere, que inclusive é o mesmo criador de Bebê Rena, que explodiu e viralizou lá em 2024 na Netflix, se não me falha a memória. Antes de comentar sobre o final e destrinchar com vocês quem pode ter morrido no final da série, eu quero comentar um pouquinho tanto sobre a série Bebê Rena, quanto a relação do Ruben e do Niall, que são os personagens principais de Half Men, pra gente conseguir ter uma visão e entender um pouco melhor o final. Quando eu comecei a assistir a série, eu não entendi muito bem se o Ruben e o Niall, eles seriam irmãos, se eles seriam amigos, se eles seriam rivais ou se eles seriam apaixonados. É uma série que te coloca em uma linha tênue muito grande. Enquanto você entende que o Ruben e o Niall, eles foram criados como irmãos, que eles foram criados para proteger um ao outro e que eles conviveram muito tempo juntos, você tem aquele sonho, você tem aquele fetiche, você tem aquela visão que não é uma visão muito popular e muito peculiar, de que eles podem ter um caso, porque a série, ela te coloca nessa posição. Você vê que a relação do Ruben e do Niall, ela é uma relação de irmãos, obviamente. Inclusive, acho que o próprio criador, ele expôs muito bem esse assunto. Mas, ali nas entrelinhas por trás, você tenta entender se... será que eles gostam um do outro? Porque no começo da série, inclusive eu achei muito incrível isso, que eles dividem a série em primeira e segunda fase. O Ruben e o Niall, eles têm aquela vibe de... um tem a vibe de machão, tem a vibe de valentão, e o outro tem a vibe mais delicadinha, a vibe mais calminha, que é um estereótipo que a sociedade coloca muito hoje em dia. O mais machão tem que ser o provedor, tem que proteger, tem que cuidar, enquanto o mais calminho tem que ser protegido, tem que estar sempre ali envolto de muita proteção e tal. Eu acho isso um pensamento muito datado, mas é o que a sociedade impõe, inclusive. E nos 2 primeiros episódios, a gente acompanha muito bem a relação do Ruben e do Niall e como ela vai começando. A gente tem, dentro da primeira e da segunda fase, a gente tem outras fases que vão acontecendo. Então, o Richard, ele conseguiu colocar muito bem esses pontos, ele conseguiu explicar muito bem como que a vida deles foi acontecendo até o episódio do casamento, que é até onde a série termina, e como o Ruben e o Niall, eles foram montando essa relação, de fato que eles foram criando essa dependência emocional. Porque mesmo o Ruben tendo aquela vibe de valentão, ele criou uma dependência do Niall. E o Niall não precisa nem falar, né? Que desde o começo já se apaixonou pelo Ruben, tanto como irmão quanto por outra coisa. Enfim, vocês podem pensar como vocês quiserem. E fez disso algo que ele queria muito. Tanto que quando ele vai pra faculdade, que já é no episódio 2, se não me falha a memória, quando ele vai pra faculdade, ele chama o Ruben para estar ali, justamente porque ele tá num lugar novo, ele tá num lugar onde ele tem que se adaptar. Então, ele tendo essa proteção e esse costume de estar ali com o Ruben, de, enfim, estar junto com ele quer que o Ruben esteja na faculdade. Inclusive, esse episódio, ele é muito bom, porque a gente tem o acidente não, né? A gente tem a tentativa de... a tentativa de morte que o Ruben tem contra o Albie, que até então é o marido do Niall, que eles acabam se casando. E a partir daí, no episódio 3, a gente tem toda a construção do julgamento, que é quando o Niall diz a verdade e o Ruben, ele vai pra cadeia e passa 15 anos preso. Então, do começo da série, que tem a primeira fase, que o Niall e o Ruben estão na escola, que eles estão ainda se descobrindo. O Niall tá se descobrindo, né? O Ruben, ele nunca foi gay. Ele foi colocado ali pra ter aquela imagem, aquela personificação de coisas que a gente tem desejo um homem hétero. Então, vamos colocar tudo em pratos limpos, vamos pôr os pingos nos is. Então, enquanto o Niall tá se descobrindo, enquanto o Niall tá vivendo coisas, o Ruben já tem uma certa experiência. Então, o primeiro episódio, ele é focado na escola, o segundo episódio, ele é focado na faculdade e o terceiro episódio, ele é focado no julgamento e em como marca tanto o fim da primeira fase quanto o início da segunda. A partir do quarto episódio, a gente já tem eles na vida adulta. Então, são os outros atores, tanto o... esqueci o nome do ator que faz o Niall, me desculpem, e o Richard Gere, que faz o Ruben,
e o outro que faz o Niall. Então, na segunda fase, a gente já tem eles adultos. A gente vê que o Niall, ele não conseguiu evoluir nada. Ele não conseguiu fazer as coisas que ele estava predestinado a fazer. Ele não conseguiu avançar na faculdade. Ele não conseguiu virar um escritor. Porque ele ficou obcecado pelo Ruben. Então, a série, ela coloca muito esses fatos. Ela coloca isso na nossa frente. Será que essa relação é uma relação de irmão? Ou será que o Niall é apaixonado pelo Ruben? Entende? Então, é muito essa ambiguidade de você não saber de fato qual que é a relação deles. Você entender que aquilo ali é algo que foi montado pra isso e que foi colocado pra isso. E esse episódio, ele tem a cena mais emocionante da série, que é a cena do hospital, quando o Niall sofre um acidente e o Ruben vai lá pra tirar satisfação e eles acabam tendo uma briga super quente e depois acabam se desculpando. Aí depois, nos episódios 5 e 6, a gente tem o final da história, quando eles já estão mais adultos, já estão mais crescidos, mas ainda assim tem essa dependência. Então, pra mim, a série, ela foi muito construída, ela foi muito bem montada. Tudo o que aconteceu ali, desde a primeira fase até o final, foi muito bem contado e a gente conseguiu entender de fato que o Ruben não consegue viver sem o Niall e vice-versa. Então, nos episódios 4, 5 e 6, a gente tem esse final, como eu falei pra vocês. Porém, explicitamente, nos episódios 5 e 6, a gente tem o final da história deles, que é quando o Ruben quer muito ser pai, ele quer muito ter um filho. O Niall já vai ter um filho, mas ele acaba engravidando a namorada do Ruben. Só que nesse tempo, o Ruben tá preso. Então, tudo o que ele vê e tudo o que acontece, ele descobre estando na cadeia. Então a gente vê que o Ruben, ele tá na cadeia, ele tá preso, ele não consegue sair dali porque ele cometeu mais um daqueles atos que ele comete estando com raiva, que foi chutar a cabeça de um cara que estava saindo com a sua esposa, e dessa forma ele vai preso. E depois disso, quando tá tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem colocado, tudo muito bem estruturado, a gente passa para o momento final da série, que é no casamento do Niall com o Albie, que foi aquele mesmo moço que o Ruben quase fez de Americanas lá no episódio 2. Então tudo se amarra muito bem aí. Inclusive eu amei muito o reencontro do Albie e do Niall, e como eles foram construindo de volta essa relação, que aí sim é uma relação boa e uma relação que perdurou, que conseguiu levar eles até o casamento. Quando apareceu a cena do casamento e, enfim, que o Ruben tava tentando matar o Niall e coisas assim, eu fiquei muito na dúvida de quem que tinha morrido. Tanto que acredito que no final do episódio 3, se eu não me engano, ou do episódio 2, aparece o Ruben na maca. Então a gente tem essa dualidade de quem de fato morreu. E foi, inclusive, a ideia que eu tive pra trazer de vídeo pra vocês. Então agora que a gente já deu uma pincelada na história, que a gente já deu uma resumida, vamos de fato para o final, que eu quero comentar aqui com vocês. Eu acho, genuinamente, que os dois morreram. Por quê? Quando eles estão ali lutando, quando eles estão ali naquela luta e tal, eles estão naquele negócio de se salvar e não sei o que, o Niall, ele pega uma faca e ataca o Ruben, que por sinal está tentando matar ele asfixiado. Então eu acho que o Niall conseguiu matar o Ruben, ele feriu ele sangrou muito e acabou morrendo, e depois ele se desviveu. Por que que eu penso isso? Porque a série, ela não deixou o final fechado, ela deixou um final em aberto, terminou tudo naquela cena de ele estava ali, estava lutando e pum, acabou. Então a gente tem esse pensamento de que ou um dos dois morreu, ou os dois morreram. Então a minha ideia, a minha finalidade, a minha opinião final, é que os dois acabaram morrendo. Porque é isso. Não tem como um ficar vivo e o outro morto. Porque eles têm essa relação de estarem sempre juntos. Eles têm essa dependência emocional um do outro. Então é uma série que te coloca nesse sentido de você entender a relação dos dois. Se percebe como as coisas foram muito bem contadas. Então pra mim, na minha humilde opinião de cinéfilo e de pessoa que adora séries e filmes, eu acredito que os dois morreram. Pode ser que só o Ruben tenha morrido, pode ser que só o Niall tenha morrido, mas eu acredito que os dois morreram por conta disso. Não dá pra um ficar vivo e o outro morrer. Pode ser que a sua opinião seja diferente da minha, mas assistindo a série e vendo o final, como as coisas aconteceram, eu acredito que tenha sido esse o final da história. E foi isso, gente. Essa foi a minha pequena resenha sobre a série Half Men, que está disponível na HBO Max com todos os seus 6 episódios, e a minha teoria e o meu destrincho do final de quem pode ter morrido. Eu acho que tanto o Ruben quanto o Niall foram 10 como a melhor. E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.